Nossa, peraí, vamos ajeitar esse cabelo primeiro, né? Porque, nossa senhora. Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar sobre Big Brother. Sim, eu sei que ele já acabou, para minha infelicidade, mas eu quero falar sobre como a Thelma ter sido campeã foi o melhor final que a gente podia ter tido pra essa narrativa. Um dos últimos vídeos do canal, se não foi o último, eu falei sobre como a gente podia aprender algumas coisas sobre criar narrativas e escrita em geral assistindo Big Brother. Eu queria fechar esse assunto falando sobre como esse final, por mais que o Big Brother seja por voto popular, não é exatamente uma pessoa por trás que tá tomando conta do que acontece. Eu sei que existem teorias, mas não temos provas, então é isso aí. Não sou capaz de opinar. Mas a Thelma ter sido campeã, na minha opinião, funcionou muito pra tudo que a temporada tava significando e a mensagem que ela tava passando. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo, ativa o sininho e não esquece de dar uma olhadinha no nosso Catarse. Mesmo que você não tenha assistido Big Brother, eu vou explicar aqui as coisas que aconteceram que tem a ver com a Thelma ser campeã. Então, primeiro, a Thelma, ela era uma participante do grupo Pipoca, que são as pessoas que se inscreveram pra estar no Big Brother, porque esse ano tiveram essas pessoas que geralmente estão no Big Brother e os famosos, né? A Thelma, ela é médica, ela também é passista na Mocidade Alegre, se não me engano. E ela sempre foi uma pessoa que não teve receio de brigar quando ela precisava. A gente viu ela brigando com o Lucas, aquele cara que deu 0 estalecas. Depois ela foi lá e peitou a Ivy, peitou a Fly, enfim. E na minha humilde opinião, ela ter ganhado o Big Brother foi o final feliz que a gente precisava pra essa narrativa. Essa temporada do Big Brother foi muito falada, não só por causa dos famosos na casa, mas é porque ela já começou com muita coisa acontecendo. Então, lá, se não me engano, pela segunda semana de programa, houve uma grande briga no Big Brother, que o próprio G-Show apelidou de Briga dos Brothers vs Sisters, que basicamente, muitas pessoas já falaram disso, mas retomando pra quem não sabe, basicamente, alguns participantes entre os homens, como o Adson, o Lucas, o Patrick, eles fizeram um plano, gente, olha, enfim, que eles queriam queimar a reputação das famosas que tinham namorados fora da casa, que eles consideravam as mais fortes. No caso, a Boca Rosa e a Mari Gonzalez. As duas tinham relacionamentos aqui fora e, na visão deles, eram as duas mais fortes e que podiam ser uma ameaça pra eles no jogo. No começo da temporada, as pessoas do grupo Pipoca, se sentindo ameaçadas porque estavam competindo contra a famosa, acabaram se unindo um pouco mais. E foi nesse momento que o Adson, que era um dos anônimos, falou pra Marcela e pra Gisele do plano deles, de manchar a reputação das famosas e assim as pessoas vão votar pra elas saírem, porque em tese eles iriam seduzir as moças famosas, a Boca Rosa, o Patrick com a Boca Rosa, o Lucas com a Mari. E aí as pessoas ficaram, meu Deus, elas saíram os namorados, os respectivos namorados, e iam tirar elas da casa. Eu não preciso nem explicar o quão machista isso é. O mais interessante é que tanto o Patrick quanto o Lucas tinham namoradas fora da casa e eles não se preocuparam com esse fato. A Marcela e a Gisele ficaram incomodadas com isso, mas elas ficaram num drama de conto, não conto, porque as meninas não vão acreditar na gente. Mas aí depois elas acabaram contando. As meninas da casa ficaram bravíssimas, com toda razão. Ficaram muito bravas e foram até o Adson, porque a Marcela e a Gisele, a informação que elas tinham é que o Adson era o cara que tava fazendo isso. Eu acho que o nome do Lucas acabou aparecendo lá, mas alguns meninos ficaram de fora. Tipo, a Mari só ficou sabendo que o Guilherme estava envolvido depois que ela saiu da casa. O Prior também, muita gente não contou ele dentro do plano. E se não me engano, ele até falou que ele não concordava com o plano, mas eu confesso que eu não lembro disso. E o Patrick, que estava super envolvido, elas não ficaram sabendo. Então lá, na cabeça delas, o mais culpado era o Adson. Assim, ele também era bem culpado, tá? E elas foram brigar com o Adson e falar que isso era um absurdo. Depois a Boca Rosa e a Fly acabaram ficando mais do lado dos meninos e não acreditando tanto na história, ou achando que era um exagero e não sei o que. Mas a maior parte das mulheres na casa ficaram do lado da Marcela e da Gisele, o que criou esse racha entre homens e mulheres dentro da casa do Big Brother. Então a gente começou a temporada com esse grande episódio de machismo acontecendo e das mulheres se unindo pra ficarem uma do lado das outras e irem tirando esses caras babacas da casa, que foi o que aconteceu. Primeiro saiu o Patrick, tudo bem que elas não entenderam na época, mas depois elas entenderam por causa da casa de vidro e depois que saíram no programa.
Depois foi o Watson, foi o Lucas, e eu acho que esse combo, esse strike combo, foi só quebrado quando a Boca Rosa foi pro paredão. E depois que esse primeiro momento passou, né, essa primeira temporada passou, a gente teve um momento da casa em que ficaram muito excluídos do resto dos participantes. Qual é o nome dele? O Prior e o Babu, que acabaram se unindo ali porque eles eram os excluídos da casa. Quando as pessoas da casa de vidro chegaram, a Ivy e o Daniel, eles não deram muita atenção pro Babu, eles nem se incomodaram em falar muito com o Babu, e o Babu se sentiu de fora, mesmo que ele não entendesse direito tudo que tinha acontecido, porque ele não estava envolvido no plano dos meninos, e ele pegou informações assim no ar, porque ninguém sentou pra explicar pra ele direito o que aconteceu. E o Babu acabou se tornando um grande alvo da casa quando o Prior não era opção, ou até quando o Prior era opção. A Ivy, por exemplo, quando ela podia, ela votava no Babu, né? Só votava no Babu. Ele não estava como opção, ela votava nele mesmo assim. Eu até escrevi um texto sobre isso, eu escrevi 2 textos no Devil sobre isso, um sobre essa primeira briga, eu vou colocar o link aqui embaixo, caso, enfim, você queira saber mais, e depois eu falei sobre o feminismo branco e os episódios de racismo que estavam acontecendo na casa, que é essa outra parte. Por conta dessa união das mulheres e da maioria delas serem brancas, criou-se um discurso contra os homens, mas em nenhum momento elas faziam qualquer recorte sobre o Babu, que era um cara negro, e que também não estava envolvido na questão. E ele foi colocado muitas vezes como um monstro, como um cara agressivo, sendo que ele era fofo, ele perdia a paciência com coisas que eram super aceitáveis, principalmente considerando que você tá num programa sob pressão, tipo, as pessoas bagunçam as coisas dele e ele fica irritado. Pô, até eu ficaria irritada. Eu até brincava nas redes sociais que, tipo, se fosse eu teria brigado por muito menos lá dentro. Porque, olha, não tô falando que o Babu nunca errou, mas ele não errou esses absurdos a ponto das meninas colocarem ele como um alvo. Eu entendo que teve toda a união da comunidade hippie e tal, mas eu acho que o julgamento em cima do Babu, eu acho não, é um fato, o julgamento em cima do Babu teve muito de racismo, foi racismo. Gente, se a luz estiver meio ruim é porque eu só consegui gravar agora que tá tipo anoitecendo, e aí é isso que temos pra hoje, não tem luz, gente, é isso. E muito se falou nas redes sociais exatamente sobre como não adiantava levantar um feminismo, uma bandeira do feminismo, se ele não era antirracista. E aí muito se falou de racismo estrutural, e é muito louco porque elas falaram, mas isso aí que elas estão fazendo é racismo estrutural, como quem diz, não é culpa delas. Se você pega essas mesmas meninas lá dentro do Big Brother e fala que os caras estão agindo por conta de machismo estrutural, isso não deixaria desculpa pra eles serem menos machistas, assim como o racismo. Tipo, se elas de fato não sabiam que elas estavam fazendo era racismo, então o que elas deveriam ter feito, o que eu acho que eu não vi nenhuma delas fazer de fato, é pedir desculpas e não, pede desculpa se eu ofendi. Não é se você ofendeu, você pede desculpa pelo seu erro e é isso aí. Você pede desculpa e busca melhorar, mas também não vai apagar seu erro, né? E não dá pra, mas a estrutura é assim, então eu sou assim mesmo, tipo, não é por aí que a banda toca. É o meu mesmo problema também com o Prior, já eu fui criado machista assim, então é isso aí que eu não gostava dele. Ele até falou o contrário em algum momento, mas depois voltou com as atitudes, então, enfim. Então a gente teve um Big Brother que foi muito marcado por um episódio de machismo muito grande no começo, e depois vários episódios de racismo direcionado não só ao Babu, mas à própria Thelma. Então se a gente pensar num ponto de vista que o Big Brother é uma narrativa, se você tem como os 2 pontos muito grandes de discussão dessa temporada, o machismo e o racismo, é muito simbólico que a pessoa que saiu como campeã foi justo uma mulher negra. Além desses episódios de preconceito, existem outras coisas dentro do Big Brother, pensando também nesse ponto de vista de narrativa, que é muito satisfatório e legal que a Thelma tenha sido campeã, né? Como o Thiago disse no discurso, esse Big Brother tinha que ser dela. A Thelma foi subestimada por muitas pessoas dentro da casa e fora da casa. Então tem um vídeo que é muito legal que rolou no Twitter, que é tipo o Daniel chamando lá de planta, o Vitor Hugo chamando lá de planta, o Guilherme chamando lá de planta, um monte de cara que foi eliminado assim na primeira metade do programa ou no meio do programa, não lembro exatamente quando o Daniel saiu. Chamando a Thelma de planta, falando que ela não tinha chance, e ela foi lá e ganhou, sabe? E todos eles eram caras brancos, além de tudo, né? Caras que têm muito privilégio dentro da sociedade, se a gente também pensar nesse ponto de vista desses episódios de preconceito que rolaram dentro do BBB. E a própria torcida aqui fora.
considerava a Thelma muito pouco. Eu lembro de ver fãs do Prior desmerecendo muito a Thelma no Twitter, lá quando o Prior ainda tava dentro do jogo. A Thelma também passou por um episódio muito chato, que a gente considera que foi o acordar dela. Isso com certeza seria um ponto de virada, pensando numa construção de personagem, assim, de uma história, sabe? Que foi quando o Daniel deu um monstro pra ela, que é um castigo que o anjo pode dar. Naquele momento de decidir quem era o monstro, a Marcela falou, ah, me bota. Aí o Daniel falou, não, você não, vai a Thelma. E aí depois ele falou, ah, mas dar um monstro não é nada demais. Tá, então se dar um monstro não é nada demais, por que ele não deu pra Marcela, que tava querendo ser um monstro, sabe? Então, e o próprio Daniel e a Ivy sempre falavam que não se sentiam tão bem perto da Thelma, que não tinha troca com a Thelma. E é muito engraçado, porque eles colaram exatamente nas duas pessoas que a Casa de Vidro falou pra eles que estavam certas, que era a Marcela e a Gisele. E eles não tinham nenhum problema em deixar a Thelma excluída e ver ela como planta. Tanto que o Daniel sempre dava planta pra Thelma no queridômetro. E depois que a Marcela colocou ela no pódio na primeira vez, porque depois ela tirou do pódio, mas eu vou chegar nessa parte, o Daniel começou a dar coração em cara feliz. É tipo, mano, você tá falando sério. Outra coisa que aconteceu foi esse episódio do pódio. Na terceira semana do Big Brother, o Thiago Leifert pediu pra todos os participantes fazerem um pódio com eles como vencedores e outras das pessoas que eles queriam na final com eles. Nessa terceira semana, a Gisele, a Thelma e a Marcela se colocaram no pódio de uma das outras, né? Essas três estavam com o pódio igual. E depois, eu acho que foi na quinta ou sexta semana, não lembro bem quando é que o jogo aconteceu, de novo, né? A Marcela tirou a Thelma do pódio dela e colocou o Daniel. E isso ficou muito feio. Em vários momentos a Gisele e a Marcela falavam que das outras meninas, a prioridade era a Manu, não era a Thelma, que elas diziam que torciam e que eram amigas e tal. E a Thelma foi, no monstro, ela ficou muito tempo sozinha, muito tempo ignorada pelas meninas que se diziam melhores amigas dela. E foi acolhida pela Manu e a Rafa. Eu acho que não tem problema a gente mudar nossas prioridades na vida. Eu acho que é até um pouco normal quando você começa a ficar com alguém e você querer ficar muito tempo com a pessoa. Mas eu achei muito feio a Marcela e a Gisele não admitirem o erro e achar que não tinha nada demais no que elas fizeram. E tipo, tudo bem, aconteceu, mas admite que você magoou a Thelma, porque a pessoa fica magoada, sabe? Enfim. A Rafa e a Manu acolheram a Thelma e a Thelma meio que foi pra esse outro lado, aí um monte de gente chamando ela de falsa, só que aí se ela tivesse continuado com a Marcela, vocês vão falar que ela era trouxa. Então a Thelma não podia fazer nada e ela tava reclamando, olha, preguiça. Então ela teve esse momento, só que mesmo entre a Manu e a Rafa, assim, elas não faziam nada demais com ela, mas a gente sabia que das três ela era o elo fraco. Então a Thelma sempre teve que fazer um jogo solitário em vários momentos e sendo menosprezada por várias pessoas, ela chegou e ganhou. E gente, isso é o arco do protagonista de anime shonen, gente. Shonen é público jovem masculino, tá? Caso vocês estejam se perguntando. Que a pessoa começa sendo desacreditada por todo mundo e tem que passar por todos os desafios e aí chega e ganha, sabe? Uma prova de resistência de 26 horas que a Mari ainda foi lá e desmereceu a vitória da Thelma falando que ela tinha entregado a prova pra ela porque foi um acordo, sendo que não foi. Além disso, como eu falei antes, ela peitou pessoas dentro da casa, ela teve aquela briga com o Lucas, que deu 0 estalecas, que era a estaleca, tipo a moeda de droga que eles usam pra comer lá dentro. Brigou com a Fly, quando a Fly foi grosseira com ela, foi lá e falou pra Ivy, agora que o Babu voltou de vários paredões, é fácil não votar nele. Ela tava certa, né, gente? A Ivy era difícil naquele programa, hein? E pra completar toda essa história, essa narrativa, não só do que a Thelma significa pro programa, mas da história dela lá dentro, ela era a última pessoa do grupo da pipoca. Depois que a Ivy saiu, ela tava com mais 4 famosos, 4 do camarote. Ela era a única pipoca sobrando. A última dos anônimos. A última dos anônimos podia ser o nome de um filme, né? Enfim. E ela foi a última e ela ganhou tipo Rafa Kalimann e Manu Gavassi, que estavam tipo com 12 milhões de seguidores no Instagram, sabe? E ela foi lá e ganhou. Então, isso é muito gratificante, sabe? É tipo, sabe? Deu certo. Eu fiquei muito feliz, eu votei muito pra ela ganhar. Então, tipo, meu dedo doeu. Eu queria mesmo que ela tivesse ganhado. Num contexto, além dessa temporada, também significa muito, né? Até uma mulher negra campeã e agora milionária num país que em 2018 elegeu um presidente fascista, homofóbico, machista, racista, enfim, tudo isso aí, né, que a gente já sabe. Ano passado a gente teve a edição do BBB com
maior número de participantes negros e quem ganhou foi uma menina muito racista. A Paula fez vários comentários racistas lá dentro. Eu ainda não sei como ela ganhou, honestamente. Não, eu sei sim, mas, né, eu fico conformada. E até o além de tudo é uma médica. Nesse momento que a gente tá, eu também achei simbólico uma médica ganhar no meio de uma pandemia, sendo que o nosso presidente olha para as mortes e fala, e daí, né? Então, eu sei que isso não vai mudar o cenário geral da humanidade, mas se a gente pensar num ponto de vista de história e narrativa, é uma história bacana pra se contar. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu já falei no começo, mas vai lá e faz de novo, dá joinha nesse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de tema que vocês queiram ver, tanto aqui no canal como no site, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.